Hoje é quarta-feira de milagres. O poder de Efatá se manifesta agora, rasgando os véus da dúvida e silenciando o clamor da desesperança. Sinta a brisa da liberdade, a promessa de um novo tempo que se ergue, rompendo as amarras do impossível. A luz irrompe, fulgurante, e ela brada: Efatá, abra-te. Deus responde suas orações hoje. Você que carrega o peso das orações não respondidas. Você que murmura súplicas no vazio da noite, sentindo o eco da própria voz como única companhia. Você que já se cansou de bater em portas que parecem seladas, de clamar a um céu que parece mudo. Sinta essa dor profunda, essa exaustão da alma, essa inquietude que não encontra repouso. É o grito silencioso do seu espírito, aprisionado por muros invisíveis, por medos antigos, por feridas que nunca cicatrizam de verdade. Você se sente preso, amordaçado, incapaz de ver a saída, incapaz de crer que a resposta virá. As dúvidas são como sombras gigantescas que dançam ao seu redor, obscurecendo cada raio de esperança. Sim, eu sei. Você tem orado, você tem chorado, você tem suplicado, mas talvez, apenas talvez, você tenha esquecido de abrir, de se abrir, de permitir que a graça, que o poder, que a resposta divina encontre um caminho livre até você. Porque orar não é apenas pedir, é sobretudo receber, é preparar o terreno, é desobstruir os canais. É, em sua essência mais pura, um ato de entrega e de permissão. Muitas vezes, a resposta já está a caminho, mas encontra barreiras em nosso próprio interior. A incredulidade, a mágoa, o orgulho, a teimosia em controlar o que só a divindade pode resolver. Efatá, abra a mente. Desperte a consciência para a verdade que se esconde por trás da ilusão do desamparo. Efatá, abra o coração. Permita que a vulnerabilidade se torne seu maior portal para a cura e para o amor incondicional. Efatá, abra os ouvidos da alma. Escute, não com os tímpanos, mas com a essência do seu ser, a melodia da promessa divina que se cumpre. Não é um pedido, é um comando. Não é uma súplica, é uma declaração. Efatá, abra-te. Pense nas portas que você fechou, as portas da confiança, as portas do perdão, as portas da alegria espontânea, as portas da fé inabalável. Elas estão ali, trancadas a 7 chaves, guardando não apenas a dor, mas também a sua própria liberdade. E as correntes? As correntes. Elas não são de ferro forjado, elas são feitas de ressentimento, de culpa, de autossabotagem, de velhas narrativas que você repete para si mesmo, dia após dia, sobre quem você é e o que você merece. Eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço ser feliz. Isso nunca vai mudar. Cada uma dessas frases é um elo. Cada pensamento negativo, uma volta a mais ao redor do seu espírito. Mas a força que irrompe hoje é mais poderosa do que qualquer corrente, mais brilhante do que qualquer sombra. Ela não pede licença, ela simplesmente age. Efatá, sinta o tremor, sinta a vibração, sinta o calor que emana do centro do universo, convergindo para este exato ponto, para este exato momento, para você. É a energia da resposta divina, uma onda avassaladora de luz e amor. Você sente? O ar que antes era denso agora se torna leve, etéreo. O silêncio tenso se dissolve em uma ressonância sagrada, um zumbido de poder que preenche cada célula do seu ser. E o som das correntes, agora é inconfundível. Não mais um ranger, mas um estilhaçar, um som glorioso de libertação. Cada elo, um por um, se desintegra em pó, transformando-se em pura energia. As amarras se desfazem. As paredes ruem. As portas, antes seladas, agora se abrem com um suave sussurro, revelando não o vazio,
mas um horizonte de possibilidades infinitas. A luz, que antes apenas rompia, agora inunda. Ela preenche cada fresta, cada canto escuro, cada vazio que a desesperança havia criado. É uma torrente de bênçãos, um rio de energia vital que flui sem barreiras, lavando as mágoas, curando as feridas, restaurando o que parecia perdido. Você não está mais no calabouço, você está de pé, sob um céu desvelado, banhado por uma luz que cega os olhos, mas ilumina a alma. Nesta quarta-feira de milagres, entenda: Deus responde suas orações. Ele não ignora, ele não esquece, ele não se omite, ele simplesmente espera que você esteja pronto para receber. E hoje, você está pronto. As correntes se partiram, as portas se abriram, o caminho está livre. Efatá, o milagre está acontecendo agora. Não é apenas uma sinopse, é uma invocação. Não é apenas uma promessa, é uma realidade tangível. Este é o momento de declarar sua liberdade, de proclamar sua cura, de abraçar a abundância que sempre esteve à sua espera. Permita que essa palavra, Efatá, ressoe em cada fibra do seu ser. Permita que ela se torne seu mantra, sua chave mestra. Sinta a verdade que ela encerra. O poder de Deus está agindo em sua vida, neste instante. Agora, você está livre, mas a jornada continua, transformada pela luz que você permitiu entrar. A cada dia, lembre-se de manter essas portas abertas. A cada oração, não apenas peça, mas prepare-se para receber. Viva na certeza de que o divino responde, de que o impossível se torna possível quando você se abre para ele. Fique até o final desta mensagem, desta reflexão, deste ritual poético. Deixe que a palavra Efatá se imprima em sua alma. Respire-a, sinta-a e, se puder, declare-a em voz alta. Efatá, eu estou aberto, eu recebo. Deixe um comentário abaixo, uma palavra, um símbolo, um amém, para selar este momento de libertação, porque Deus responde suas orações hoje. E as portas para você estão finalmente e para sempre abertas. Efatá. No coração de cada ser humano reside uma sede inesgotável por respostas, por um alívio para a dor, por um caminho para a plenitude. E é exatamente essa sede que nos impulsiona a buscar o divino, a clamar aos céus em meio às tempestades da vida. Mas, muitas vezes, essa busca é marcada por uma frustração silenciosa, por uma sensação de que nossas preces se perdem no vazio, como um grito sem eco em um deserto árido. O que nos impede de receber? O que bloqueia o fluxo da graça? A resposta, meus irmãos e irmãs, é simples e profunda: a falta de abertura. A palavra Efatá, em sua essência aramaica, é um comando divino. Abra-se. Não é uma sugestão, não é um pedido. É uma ordem direta do Criador para que tudo aquilo que está fechado em sua vida, em seu espírito, em seu destino, seja agora desvelado e liberto. Imagine por um momento a cena bíblica tão poderosa e emblemática que nos traz a origem desta palavra. Em Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37, somos transportados para a região da Decápolis, um lugar de encontro de culturas e de almas sedentas. Ali, trouxeram a Jesus um homem que era surdo e mal conseguia falar. Sua vida era um silêncio perpétuo, um mundo de sons inatingíveis, uma incapacidade de expressar-se plenamente. Ele vivia em um isolamento forçado, à mercê de uma condição que o apartava da comunicação e da comunhão. Jesus, em sua infinita compaixão, não o cura à distância, nem com uma simples palavra. Ele o leva à parte, longe da multidão, em um ato de intimidade e foco. Coloca os dedos nos ouvidos do homem, cospe e toca-lhe a língua. Em seguida, levanta os olhos ao céu, suspira e pronuncia a palavra que ressoa através dos milênios: Efatá.
Este não foi um gesto aleatório. Cada movimento de Jesus era carregado de significado. Os dedos nos ouvidos simbolizavam a remoção das barreiras físicas e espirituais que impediam a audição. O cuspe, um símbolo de poder e cura na cultura da época, aplicado à língua, representava a libertação da fala. E o olhar para o céu, o suspiro e a pronúncia de Efatá eram a manifestação da autoridade divina, da conexão direta com a fonte de todo o poder. Naquele instante, os ouvidos do homem se abriram e sua língua se soltou, e ele começou a falar claramente. Um milagre físico, sim, mas com uma profundidade espiritual que transcende a compreensão humana. O que significa Efatá para você hoje? Significa que as suas portas, que as suas amarras, que os seus bloqueios, sejam eles quais forem, estão prestes a ser desfeitos. Significa que a surdez espiritual que o impede de ouvir a voz de Deus, a mudez que o impede de declarar a sua verdade e o seu poder, estão sendo quebradas neste momento. Efatá é a chave para desatar os nós da alma, para desvendar os propósitos divinos em sua vida, para abrir os portões da sua própria liberdade. Pense nos seus ouvidos espirituais. Quantas vezes a voz do medo, da dúvida, da crítica do passado tem sido mais alta do que a voz da promessa de Deus? Quantas vezes você se tornou surdo aos sussurros do Espírito Santo, aos sinais divinos, às oportunidades que Deus coloca em seu caminho? A surdez espiritual nos impede de discernir a vontade de Deus, de ouvir sua direção, de perceber suas bênçãos. Ela nos aprisiona em um ciclo de incerteza e hesitação. Mas hoje, a palavra Efatá vem para romper essa barreira. Ela é um decreto que ordena: abram-se ouvidos, escutem a voz do Pai, a melodia da sua graça, o chamado para o seu destino. Efatá, abra-se seu entendimento. Em Isaías capítulo 42, versículo 7, lemos sobre o servo do Senhor, que abrirá os olhos dos cegos e tirará os presos da masmorra e os que jazem em trevas do cárcere. Esta passagem não fala apenas de cegueira física, mas da cegueira espiritual, da incapacidade de ver a verdade, de compreender os planos de Deus. Quantas vezes nos sentimos presos em uma masmorra de incompreensão, de falta de clareza, de escuridão mental? A mente humana, por vezes, torna-se um campo de batalha, onde pensamentos limitantes, crenças errôneas e traumas passados constroem paredes que nos impedem de enxergar o vasto horizonte de possibilidades que Deus preparou para nós. A cegueira espiritual nos leva a repetir os mesmos erros, a andar em círculos, a não reconhecer as portas que Deus abre. Mas hoje, Efatá é um comando para que a luz da revelação divina inunde sua mente, para que a sabedoria do alto dissipe toda a névoa de confusão. Que seus olhos se abram para ver as soluções onde antes só havia problemas, para enxergar o caminho onde antes só havia becos sem saída. Que você veja a si mesmo como Deus o vê, um ser de luz, capaz, amado e digno de todas as bênçãos. A aplicação prática disso é profunda. Comece a questionar as narrativas negativas que você tem contado a si mesmo. Olhe para as suas dificuldades não como fins, mas como oportunidades disfarçadas. Peça a Deus que revele a você a sua perspectiva, a sua visão para a sua vida. Efatá, seus olhos espirituais estão sendo abertos agora. Efatá, abra-se seu coração. João capítulo 10, versículo 9, nos apresenta Jesus declarando: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus é a porta, a passagem para a vida abundante, para a salvação, para a liberdade. Mas e se o nosso próprio coração estiver fechado para essa porta? E se as mágoas, os ressentimentos, as dores do passado, os medos do futuro, as feridas de traições e desilusões
tiverem construído muralhas em torno do nosso coração, impedindo que a luz e o amor de Cristo entrem e fluam. Um coração fechado é um coração que não pode perdoar, que não pode amar plenamente, que não pode receber o amor que Deus tem para oferecer. É um coração que se torna um cárcere para si mesmo, aprisionando a alegria, a paz e a esperança. A dor de um coração fechado é uma das maiores tragédias da existência humana. Ela se manifesta em ansiedade, depressão, relacionamentos quebrados e uma sensação constante de vazio. Você pode ter a porta da salvação escancarada diante de você, mas se o seu coração estiver barricado, você não poderá entrar. Mas Efatá é um grito de libertação para o seu coração. É um comando para que as paredes de mágoa se desfaçam, para que as correntes de ressentimento se rompam, para que as fechaduras do medo se abram. Permita que a vulnerabilidade se torne seu maior portal para a cura e para o amor incondicional. A aplicação prática para o coração é clara. Comece um processo de perdão. Perdoe aqueles que o feriram, mas, acima de tudo, perdoe a si mesmo. Liberte-se da culpa, do peso da autocondenação. Permita que o amor de Deus inunde cada canto, cada ferida. Abra-se para dar e receber amor sem reservas, sem medo de ser machucado novamente. Efatá. Seu coração está sendo aberto para o amor e a cura de Deus. Efatá. Abra-se seu destino. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, encontramos uma promessa poderosa. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Pois tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é a promessa de uma porta de oportunidades, de um caminho que Deus mesmo abriu e que nenhuma força humana ou espiritual pode fechar. Mas quantas vezes, por falta de fé, por medo de arriscar, por apego ao conhecido, deixamos de atravessar essas portas abertas? Quantas vezes a dúvida nos paralisa diante do limiar de um novo começo, de uma nova fase, de uma nova unção? O destino não é algo pré-determinado e imutável no sentido de que você não tem agência. Ele é um caminho de possibilidades divinas que se desdobram à medida que você se alinha com a vontade de Deus e age com fé. Mas os bloqueios internos, a procrastinação, a paralisia pelo medo do fracasso ou do sucesso, podem nos impedir de entrar nas portas que Deus abriu para nós. Você pode estar diante de uma porta de promoção, de um novo relacionamento, de uma oportunidade de ministério, de uma chance de prosperidade, mas se você não tiver a coragem de atravessá-la, ela permanecerá inatingível. Mas Efatá é um decreto para o seu destino. É um comando para que todas as portas que o inimigo tentou fechar, todas as oportunidades que pareciam perdidas, todos os caminhos que pareciam bloqueados, sejam agora escancarados pela mão poderosa de Deus. E você sinta a urgência divina de atravessar essas portas, de abraçar as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Não hesite, não duvide, o tempo é agora. A aplicação prática para o destino é agir. Identifique as portas que Deus está abrindo em sua vida. Pode ser um convite, uma ideia, um novo relacionamento, uma oportunidade de aprendizado. Dê o primeiro passo, mesmo que pareça pequeno. A fé não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. Confie que, ao atravessar a porta, Deus o capacitará para o que está do outro lado. Efatá, suas portas de destino estão abertas. Efatá, abra-se sua voz profética. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus nos ensina: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé não é apenas para crer, mas para declarar, para mover. Mas o que acontece quando nossa voz está amordaçada?
Quando o medo do julgamento, da rejeição, da inadequação, nos impede de declarar a verdade de Deus, de profetizar sobre nossa própria vida, de liberar o poder da palavra em nossa boca. Uma voz amordaçada é uma voz que não pode clamar por justiça, que não pode interceder, que não pode louvar, que não pode profetizar. É uma voz que não pode mover montanhas. Muitos de nós carregamos um espírito de mudez espiritual, não porque não temos o que dizer, mas porque fomos silenciados por experiências passadas, por críticas, por falhas. Talvez alguém lhe disse que você não era bom o suficiente, que suas palavras não tinham valor, que sua voz não importava. E assim, você se calou, e com o silêncio veio a impotência. Mas Deus lhe deu uma voz para ser usada, para declarar sua palavra, para profetizar vida onde há morte, esperança onde há desespero, cura onde há doença. Mas Efatá é um comando para a sua voz. É um decreto para que tudo aquilo que o silenciou seja agora desfeito. E a sua língua se solte, não para a murmuração ou a queixa, mas para a proclamação da verdade de Deus. E você declare com autoridade sobre sua vida, sobre sua família, sobre suas finanças, sobre sua saúde. E você profetize milagres e quebre as cadeias do inimigo com o poder da sua palavra, ungida pelo Espírito Santo. A aplicação prática para a voz é começar a declarar. Comece a falar palavras de vida sobre si mesmo e sobre sua situação. Em vez de dizer, eu não consigo, diga, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em vez de, isso nunca vai mudar, diga, o impossível se torna possível em nome de Jesus. Use sua voz para louvar, para orar, para interceder, para profetizar. Efatá. Sua voz profética está sendo liberada agora. Efatá. Abra-se sua abundância. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos de prosperidade para você, planos de bem-estar, de plenitude. Mas a mentalidade de escassez, o medo de não ter o suficiente, a crença de que a pobreza é uma virtude ou que a prosperidade é pecaminosa, podem fechar as portas da abundância em sua vida. A escassez não é apenas material, é uma mentalidade que limita o fluxo de todas as bênçãos de Deus. Muitos de nós fomos condicionados a acreditar que não merecemos a abundância, que ela é para os outros, não para nós. Ou que a prosperidade é algo a ser evitado. Mas Deus é um Deus de abundância e Ele deseja que você prospere em todas as áreas da sua vida, para que você possa ser uma bênção para outros. Quando as portas da abundância estão fechadas, você se sente preso em um ciclo de falta, de dívidas, de oportunidades perdidas. Mas Efatá é um comando para a sua abundância. É um decreto para que as portas da prosperidade se abram em sua vida, não apenas financeira, mas em todas as dimensões: saúde, relacionamentos, paz interior, tempo. Que você se liberte da mentalidade de escassez e abrace a mentalidade de abundância, sabendo que Deus é o provedor de todas as suas necessidades e desejos. Que você seja um canal de bênçãos, recebendo para dar, sendo abençoado para abençoar. A aplicação prática para a abundância é mudar sua mentalidade sobre dinheiro e recursos. Comece a semear, a dar, a ser generoso. Gerencie seus recursos com sabedoria. Acredite que Deus é seu provedor e que Ele tem prazer em abençoá-lo. Declare a prosperidade sobre sua vida. Efatá. Suas portas de abundância estão abertas. Efatá. Abra-se sua alegria. Em Salmos capítulo 126, versículo 1, lemos: Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, éramos como os que sonham. Esta passagem fala de um retorno à alegria, à restauração, à libertação de um cativeiro. Mas a tristeza, a depressão,
A amargura, o peso das decepções, podem nos manter cativos, roubando nossa alegria e nossa capacidade de sonhar. A alegria não é apenas uma emoção, é uma força espiritual, a força do Senhor. Mas quando estamos presos em um ciclo de negatividade, de lamentação, de autopiedade, a alegria se torna uma miragem distante. Muitos de nós carregamos fardos emocionais pesados que nos impedem de experimentar a plenitude da alegria que Deus nos oferece. A vida nos impõe desafios, perdas, dores, e é fácil permitir que essas experiências nos roubem a capacidade de sorrir, de celebrar, de encontrar contentamento nas pequenas coisas. A tristeza pode se tornar um hábito, um modo de ser, que nos impede de avançar e de desfrutar da vida. Mas Efatá é um comando para a sua alegria, é um decreto para que as correntes da tristeza sejam quebradas, para que o véu da melancolia seja removido, para que a luz da alegria divina inunde seu ser. Que você se liberte de todo o cativeiro emocional, de toda a amargura, de toda a decepção, e que sua boca se encha de riso e sua língua de cânticos de alegria, como aqueles que sonham. A aplicação prática para a alegria é escolher a alegria. Mesmo em meio às dificuldades, encontre motivos para agradecer. Celebre as pequenas vitórias. Cerque-se de pessoas que o edificam. Busque a presença de Deus, pois em sua presença há plenitude de alegria. Permita-se sonhar novamente, sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Efatá, suas portas de alegria estão abertas. Amados, a palavra Efatá não é apenas uma palavra, é um portal. É a manifestação do poder de Deus que age para desatar, para desobstruir, para liberar. Ela nos lembra que Deus não é um Deus de portas fechadas, mas de portas abertas. Ele não é um Deus de silêncio, mas de resposta. Ele não é um Deus de limitação, mas de possibilidades infinitas. Nesta quarta-feira de milagres, sinta a unção que flui sobre você. Sinta o tremor da terra sob seus pés, não de medo, mas de poder. As trinchas invisíveis que o prendiam estão se desintegrando. As paredes da incredulidade estão caindo. Os cadeados da desesperança estão se quebrando. Você está sendo libertado. Você está sendo curado. Você está sendo restaurado. Não se prenda mais ao que foi, ao que não deu certo, ao que o feriu. O passado está sob o sangue de Cristo. O futuro está nas mãos de Deus. E o presente, este exato momento, é o seu portal para a liberdade. Permita que a palavra Efatá se grave em seu espírito, em sua mente, em seu coração. Repita-a. Decrete-a. Viva-a. Você tem um propósito. Você tem um chamado. Você tem um destino glorioso. E nada, absolutamente nada, pode impedir que as promessas de Deus se cumpram em sua vida, uma vez que você se abra para elas. O milagre não é apenas algo que acontece a você. É algo que acontece através de você, quando você permite que a luz de Deus brilhe em sua vida e através de você para o mundo. A voz de Deus está bradando sobre sua vida neste momento. Efatá, abra-se. Abra-se para a cura, para a prosperidade, para a paz, para a alegria, para a sabedoria, para o amor. Abra-se para o novo. Abra-se para o extraordinário. Se você crê, se você sente o poder desta palavra, se você está pronto para receber o seu milagre, então declare com toda a força do seu ser. Efatá, eu estou aberto, eu recebo. Deixe que esta declaração seja o selo da sua libertação, o testemunho da sua fé. Porque Deus responde suas orações hoje, e as portas para você estão finalmente e para sempre abertas. Levante-se, caminhe, corra, dance, a vida te espera. O milagre é real, a liberdade é sua. Efatá.